O Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, que acontece aqui em Juiz de Fora, chega à sua 25ª edição. E para comemorar as Bodas de Prata, a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Centro Cultural Pro Música reúnem nessa edição os conceitos que tornaram o festival reconhecido e respeitado em todo o mundo. Inovação, ineditismo e investimento na pesquisa, preservação e divulgação da música. Para falar sobre o festival e a história da música, convidamos o professor da UFJF, pesquisador em música, Rodolfo Valverde. Tudo bom, Rodolfo? Seja bem-vindo ao programa Curto Circuito. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Rodolfo, são 25 anos, Bodas de Prata. O que mudou na música brasileira, especificamente no gênero colonial? Posso falar primeiro sobre o que o festival impactou em Juiz de Fora? Perfeitamente. Já chego lá. Mas nós notamos que depois de 25 anos, o público de Juiz de Fora já não é mais o mesmo. São 25 anos que mudaram o perfil cultural, o perfil especialmente musical da cidade. E eu digo isso porque nós percebemos que há, de fato, uma grande carência de acesso à arte no interior do Brasil. E Juiz de Fora é uma das pouquíssimas cidades que tem o privilégio de ter um festival como esse. E nós percebemos que o fato de concertos durante 15 dias serem oferecidos gratuitamente à população, isso fez com que nesses 25 anos o Juiz Forano tenha uma outra relação com a música, uma outra compreensão da arte musical. E essa relação que você coloca está ligada, evidentemente, diretamente, acredito, em outros países, né, que é um festival internacional, participação de vários países, tanto da Europa, da América do Norte, enfim, são vários países envolvidos. E essa aglutinação do mesmo gênero voltada ao estilo musical colonial de vários países. Como é que fica isso? O festival, claro, ele surgiu, um dos principais pontos seria, de fato, a pesquisa, a edição e a interpretação de música histórica brasileira, especialmente do período colonial. Mas ele não se restringe a isso. E, de fato, né, na questão da pesquisa, ele está muito vinculado, muito interrelacionado com o que se faz fora. Até porque boa parte dos professores aqui do festival... Se refere aos que participam ou somente os de Juiz de Fora? Não, os professores que vêm de fora, inclusive uma boa parte dos professores, que é juiz-forana, estudou fora, teve uma imersão muito grande dentro da pesquisa musical, especialmente voltado para performance, e eles trouxeram todas essas novidades. Mas o que eu dizia, Eduardo, é que, embora seja um dos focos, de fato, o resgate da música colonial, nós temos uma visão um pouco mais ampla. O festival, ele procura atender a todos os gêneros musicais. Ele tem um outro viés, que é o de formação de plateia, que eu comentei logo no início. Você percebe como o Juiz Forano hoje já tem uma outra percepção, uma outra relação com a arte musical, de uma forma mais abrangente. E também, claro, a formação de alunos, o desenvolvimento de alunos. E aí nós temos duas linhas muito importantes. Uma linha que é voltada para os instrumentos convencionais, dentro de uma prática convencional. Quando eu digo convencional, eu digo as técnicas, por exemplo, da música do século XIX, que permeiam até hoje. E os próprios instrumentos também, que são daquela época, né, do século XIX, século XVIII, que são apresentados nesse festival internacional. Sim, sim. E a outra parte importante é talvez um único festival que encare, no Brasil, que encare seriamente o ensino e a performance da música mais antiga, a música anterior ao século XIX, a música do século XVIII para trás, com instrumentos de época. Mas a questão não é somente o instrumento, vai além, é toda uma pesquisa para a prática de execução da música naquela época, que vai além do instrumento. É claro, o instrumento é essencial para que a música soe o mais próxima possível do que ela soava naquela época. É uma imersão histórica. Mas vai além, é a prática,
as técnicas estilísticas, as técnicas de execução que vão permitir essa abordagem historicamente informada. Rodolfo, essa 25ª edição também apresenta algo de novidade, que no caso além da sua fase mais acadêmica, também está sendo realizado o 10º encontro de musicologia histórica. O que vem a ser, na verdade, esse encontro, essa musicologia histórica que vocês estão trabalhando? O encontro de musicologia histórica, ele vem aperfeiçoar uma das diversas facetas do festival, que é o da pesquisa acadêmica. Conforme nós falamos agora há pouco, você tem uma série de eixos que o festival procura contemplar. A formação de plateia, dentro de um público leigo, com os diversos concertos que são oferecidos, a ideia de se oferecer também uma palestra prévia para ajudar a preparar o ouvinte para o concerto. Para até a compreensão das músicas que serão apresentadas, né? Exatamente. E o objetivo é exatamente o ouvinte ele estar mais preparado para entender aquilo que vai ser executado no concerto. E, claro, a arte, eu sempre digo, ela não precisa de explicação para se usufruir. Ela, de alguma maneira, fala a cada um. Mas quando você entende o contexto histórico, cultural, até social, de quando determinado repertório foi pensado, foi composto e foi executado, você tem uma outra compreensão. E quando você compreende, você tem todas as condições de apreciar muito mais, porque você, de alguma forma, entende aquela linguagem. A questão do ensino, claro, porque, vamos dizer, é a principal vertente. Nós temos aqui, durante 15 dias, 700 alunos que vêm de todas as regiões do Brasil, e, claro, inclusive também, e especialmente de Juiz de Fora. E dentro do ensino nós temos as oficinas voltadas para os instrumentos tradicionais, como eu disse, da prática do século XIX e do século XX, claro, e também esse viés acadêmico e histórico com o ensino e o desenvolvimento dos instrumentos de época. E terceira vertente, uma vertente voltada mais para um viés mais acadêmico, que é o encontro de musicologia histórica. Ele reúne alguns dos principais pesquisadores da área do Brasil. E durante 3 dias nós temos aqui uma apresentação de diversos trabalhos relacionados à musicologia histórica. E o interessante é que há uma preocupação dos últimos encontros, ele acontece de 2 em 2 anos, de termos um tema que vai concentrar as pesquisas. Em vez de termos pesquisas interessantes, mas que são mais disparatadas, há a procura de uma coesão. Por exemplo, esse ano nós temos teoria e praxis, uma antiga dicotomia revisitada. Todos os trabalhos que serão apresentados, tanto de palestrantes convidados, quanto daqueles que inscrevem suas comunicações, eles são voltados exatamente para as arestas que precisam ser aparadas entre a teoria e a prática da execução musical. Vamos tentar entender melhor, até para o telespectador entender Exato. melhor, a questão da definição do que é erudito e do que é popular. O festival, de fato, ele faz essas duas abordagens aqui, transformando o erudito em popular? De uma certa maneira, sim, porque quando você torna um repertório mais acessível ao público, ele se populariza. Mas a definição não seria tanto essa. Você tem um repertório folclórico, por exemplo, que é aquele que surge no meio de uma determinada comunidade e é passado de forma oral, sem a necessidade de conhecimento musical e de anotação musical. Você tem do outro lado o repertório erudito. Esse sim, ele necessita de um conhecimento musical para a sua composição e para a sua execução. Então fica diametralmente oposto ao folclórico. Mas é claro que o folclórico também nutre o erudito, especialmente dentro das correntes nacionalistas dos séculos XIX e XX. O popular, ou popular urbano, ele fica no meio do caminho. Temos a ideia do compositor, mas o compositor que vai desenvolver uma linguagem que é mais acessível a uma determinada comunidade. Então, fala mais diretamente a linguagem de uma determinada comunidade. Assim, você percebe que as fronteiras entre o popular e o erudito se tornam muito tênues. Um exemplo, Ernesto Nazaré, que transpôs a linguagem do choro,
que é a primeira expressão musical popular urbana brasileira. Ele transpôs a linguagem do choro para as suas peças para piano. Só que as peças de piano de Ernesto Nazaré têm uma sofisticação na composição que extrapolam aquilo que é intimamente relacionado somente ao choro. Aí fica a pergunta, Ernesto Nazaré é um compositor erudito ou ele é um compositor popular? Na verdade, ele é popular, sem dúvida alguma, mas ele também é erudito. E o público compreende essas interpretações de saber que aquela música do Ernesto Nazaré, no caso, se torna popular a partir de uma erudição? Sem dúvida, sem dúvida. E assim como Ernesto Nazaré, nós temos muitos outros compositores que essa divisão se apresenta muito tênue. Rodolfo, este ano, né, nessa 25ª edição, vocês estão gravando o 15º CD. Sim, né? sim. E, inclusive, com a inserção de músicas do Beethoven com instrumentos barrocos da época. Exatamente. Por que essa decisão de colocar o Beethoven exatamente na música colonial? As gravações que já acontecem desde o início do festival, mas há 15 anos, utilizando instrumentos de época e com a direção do diretor artístico do festival, que é o Luiz Otávio Santos, que é um grande violinista barroco, um especialista de fato na interpretação da música historicamente informada, uma interpretação historicamente informada. Pois bem, a ideia é de fato gravar pela primeira vez no Brasil, ou muitas vezes executar pela primeira vez no Brasil, um repertório que habitualmente, quando é ouvido aqui no país, é ouvido com instrumentos modernos. Mas como nós conversávamos, os instrumentos que deram vida àquela composição, naquele momento em que ela surgiu, não são os instrumentos que muitas vezes se utiliza hoje. Então, a ideia é resgatar esse repertório com instrumentos que, de fato, deram vida a essa música lá na sua origem e, mais do que isso, resgatar esse repertório com técnicas de execução, de interpretação, que são relacionadas ao que se fazia naquela época. Porque as técnicas mudaram muito do século XVIII para cá. E o objetivo é esse. Agora, você me perguntou do Beethoven. O repertório inicial era mais voltado para a música barroca, a música do século XVII, início do século XVIII, a música colonial brasileira. Mas a questão é que, quando Beethoven estreou, os instrumentos não eram os instrumentos modernos. Os instrumentos modernos eles foram sendo utilizados a partir de meados do século XIX. Portanto, Beethoven também é um compositor que pertence a um período, na verdade, é um período da utilização dos recursos barrocos, né? Exato, um período em que os recursos interpretativos dos instrumentos não eram os modernos. Portanto, ele está amplamente inserido dentro desse contexto. E, na gravação desse ano, nós temos a primeira execução no Brasil de Beethoven com instrumentos de época. O CD, inclusive, contempla uma sinfonia de Beethoven e uma sinfonia de Mozart, que é o imediatamente antecessor de Beethoven. Então nós vamos ter duas expressões sinfônicas do período já clássico, mas que na origem eram executadas com outros instrumentos e com outras técnicas de performance. Bom, vou resgatar mais um pouquinho, não vou me lembrar do primeiro, né, que aconteceu, do primeiro festival que aconteceu há 25 anos, não é? De lá para cá, há 25 anos, a música foi desenvolvida, ela foi trabalhada, hoje ela é melhor compreendida pelo público? Com certeza, sem dúvida alguma. E, claro, isso depende muito da região, mas em Juiz de Fora, certamente, o festival é um divisor de águas na cultura da cidade. E hoje o festival reflete um movimento internacional de compreensão e de interpretação historicamente formada, termo que nós preferimos usar, de um repertório que é anterior ao período da chamada prática comum. A prática comum é o período exatamente clássico romântico, que você observa que é o principal do repertório das orquestras, dos teatros de ópera. Mas o festival, então, mostra no Brasil uma tendência mundial de se resgatar o repertório antigo, primeiro, exumar o repertório que havia desaparecido, ou aquele que já era conhecido ser interpretado
sob o viés histórico. Mas quando falamos viés histórico, isso não quer dizer que é meramente um produto de pesquisa acadêmica. Não, é trazer uma arte à vida, para palpitar hoje como uma genuína expressão artística. Você mencionou aí pesquisa acadêmica. No Brasil, há pesquisa suficiente acadêmica no sentido de promover, desenvolver a música colonial brasileira e não a internacional? Tem. E posso dizer claramente, muito do que se faz no Brasil hoje é fruto do nosso festival aqui de Juiz de Fora. É fruto dos encontros de musicologia histórica, nós estamos agora na 10ª edição, eles acontecem a cada 2 anos, por exemplo. Portanto, temos 20 anos de realização desses encontros de musicologia histórica e certamente também é um marco na história da pesquisa musicológica histórica brasileira. Muita coisa foi transformada e aconteceu no país fruto do que é feito aqui em Juiz de Fora. Então vamos pensar... Agora, o interessante, Eduardo, é que a música colonial brasileira adormecia, desconhecida, e foi preciso que um alemão, que é o Kurt Lang, que foi um grande pesquisador alemão, viesse para o Brasil, se apaixonasse pela música que foi feita aqui no século XVIII, e até um pouco atrás, mas principalmente no século XVIII, e foi esse alemão que começou a retirar da escuridão um repertório vasto e riquíssimo, que refletia na colônia todas as práticas musicais europeias do século XVIII. Isso é impressionante. Vamos pensar agora em termos internacionais, né? Há um desenvolvimento bastante satisfatório aqui no Brasil com relação à música colonial, né? A música barroca. E lá fora, como o estrangeiro, inclusive as pessoas que vêm ao Brasil, vêm a Juiz de Fora para participar do festival, qual é a visão deles? Qual a avaliação que eles fazem do seu ponto de vista? Essa tendência de voltar para o passado, resgatar esse repertório, como nós falamos, é uma tendência mundial. E eles, quando vêm aqui, eles de fato ficam muito impressionados em termos, no Brasil, um país culturalmente periférico, um festival que tenha essa preocupação, algo que é quase que corriqueiro na Europa. Agora, um dado interessante, Eduardo, é que a música, até o século XIX, valorizada e ouvida, era a música do seu tempo. Então, as pessoas no século XIX ouviam a música daquela época, assim como no século XVIII. A ideia de se voltar para o passado e resgatar uma arte musical que jazia adormecida começou lentamente no século XIX. Um pioneiro foi Mendelssohn, que executou pela primeira vez no seu tempo obras de Bach, como a Paixão segundo São Mateus. Esse movimento começou a caminhar lentamente no século XIX para, no século XX, ganhar força, principalmente a partir dos anos 60, em que esse movimento estourou na Europa e foi se expandindo pelo mundo inteiro, Estados Unidos e chegando ao Brasil. E como eu dizia, muitos dos nossos professores hoje do festival, eles estudaram na Europa em um dos grandes centros de resgate da música antiga, que é a Holanda, e eles foram muito importantes para trazer todas essas tendências aqui para o país. Rodolfo, uma coisa bacana que eu acho que eu particularmente observo aqui em Juiz de Fora, é que no período do festival, durante praticamente 15 dias, né, quando acontece o festival, a cidade fica recheada de jovens. Jovens carregando seus instrumentos para cá, para lá, apresentando no Parque Alfeld, dentro das igrejas, ou seja, você vê musicistas por todos os lados. Sem dúvida. Principalmente jovens. Vale a pergunta. A participação dos jovens, o crescimento dessas pessoas, desses jovens, desses garotos de hoje que estão investindo na música, tem sido bastante, a frequência é muito grande, há participação de fato desses jovens? Sim, sem sombra de dúvida. E, aliás, é uma grande esperança para nos mostrar que esse repertório que vem sendo resgatado terá continuação, terá vida. Mas é importante que, junto com a formação dos intérpretes, nós tenhamos a formação do público, para que ele possa se abrir para receber essa música, que é uma preocupação que nós percebemos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que é alimentar uma nova geração de ouvintes, não só de intérpretes.
Podemos comparar esse festival internacional que acontece aqui em Juiz de Fora, na sua 25ª edição, reafirmando isso. Podemos comparar esse festival com os festivais que acontecem, por exemplo, na Europa, dentro do mesmo gênero? Sem dúvida alguma. O nosso festival não fica nada a dever ao perfil do que é feito na Europa. É claro, uma diferença muito grande é a quantidade de recursos que os europeus têm à sua disposição. E a própria valorização da música também, que no Exatamente. Brasil é difícil a gente ter até o empresariado, né, que valorize, até por parte do governo federal ou estadual, de valorizar a música brasileira, né? Sem dúvida alguma. Então, na Europa, há uma realidade cultural e social muito diferente. Mas, tirando essas diferenças, o perfil é até bastante similar ao que é feito na Europa. E, felizmente, nós podemos dizer que o festival conta com um aporte financeiro, não vou dizer que seja suficiente, mas conta com um apoio de diversas empresas nacionais e locais. E isso faz uma diferença. Gente que acreditou no trabalho visionário do Centro Cultural Pro Música. O Centro Cultural Pro Música já existe há 40 anos, inclusive teremos o lançamento até de um livro histórico, contando a história dessa trajetória visionária da Dona Isabel, do seu Hermínio e da família. E muitas pessoas, muitos empresários acreditaram na visão que eles tiveram. E por isso é que nós temos até hoje o Centro Cultural Pro Música e nós temos até hoje o festival. Mas, certamente, nós podemos dizer que em outros ambientes isso não seria possível. De fato, foi um poder, uma visão e um grande poder de convencimento que permitiram que tudo isso se viabilizasse. E hoje, felizmente, o Centro Cultural Pro Música pertence à Universidade Federal de Juiz de Fora, que vem a somar esforços. Rodolfo, nosso tempo está acabando, mas para a gente encerrar, 25 edições. O que essas 25 edições representam hoje para Juiz de Fora? Qual o legado deixado para a cidade? É uma profunda transformação cultural, musical. O Juiz Forano hoje, ele já não é o mesmo de 25 anos atrás, porque o festival está aqui presente. Poucas cidades do interior do país têm acesso a concertos de nível artístico tão elevado como ao público Juiz Forano. E nós percebemos que depois de 25 anos, Juiz de Fora não só quer, mas que já começa a entender, já começa a atender e a participar cada vez mais efetivamente dentro da vida do festival. Há uma expectativa da vinda do festival no meio do ano e nós percebemos que a postura nos concertos, por exemplo, já mudou drasticamente, se compararmos hoje com 20, 25 anos atrás. Ou seja, há de fato uma assimilação em todos os sentidos do festival e da música de concerto. Isso é uma vitória extraordinária. Parabéns para você, para a Dona Isabel, ao seu Emílio, todos que participaram nas edições anteriores, nessa edição. Sucesso cada vez mais, que tem mais 25 anos de apresentações de música internacional, música colonial brasileira. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Rodolfo. E o Conto Circuito fica por aqui, mas você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal no YouTube e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Até a próxima, um abraço, tchau.